eu era um jovem que, vamos dizer, vivia na época dos hippies, ok? Então, eu era um adolescente, iniciando a adolescência, quando existiam Beatles, Rolling Stones. E eu fiquei vidrado em tudo aquilo, porque era uma música diferente da época. E aqui no Brasil, apareceu a bossa nova. Então, eu, vidrado também na música brasileira, passei também a querer me aproximar de pessoas que eram bons, né, na área de bossa nova, etc. e tal. E conheci um grupo de pessoas que cantava algumas músicas com vamos dizer, cunho evangelístico, tá? E que tinha a bossa nova no meio, que era Vencedores por Cristo. Eu assisti uma equipe de vencedores, eu creio que foi em 1970, por aí. E a primeira vez que eu assisti. E eu passei a me encantar, eu queria participar, mas era difícil, porque eles tinham uma seleção, né? E aí eu fui ver como é que faz essa seleção aí, e aí que eu conheci o tal do Jaime Kemp. Porque o Jaime Kemp, ele foi o fundador de Vencedores, ele era um missionário da CEPAL, e a CEPAL, vamos dizer, estava no Brasil desde 1960, 60, tá? CEPAL, Serviço para Evangelização da América Latina. Isso, antigamente era Serviço para a Evangelização da América Latina, e que hoje em dia mudaram para Servindo Pastores e Líderes, tá? Muito bem, mas CEPAL veio no mesmo momento em que a cruzada Billy Graham veio aqui ao Brasil. Então, eles eram daqueles americanos que vinham para preparar líderes, para poder evangelizar e tal. E depois que a cruzada Billy Graham aconteceu, eles vieram, vamos dizer, ficar no Brasil. Alguns deles ficaram, decidiram manter aquele ministério evangelístico, porque aqui era um campo evangelístico que eles ficaram assim abismados, né? Como o povo curtia a palavra de Deus. E o Jaime foi um desses missionários americanos que ficou, e ele, como era mais jovem na época do que os outros missionários, ele iniciou um projeto que já era comum lá nos Estados Unidos, que era esse tipo de juntar jovens nas férias, fazer um pequeno treinamento bíblico com esses jovens, e aí colocá-los para evangelizar, alguns dias na época de férias, ok? Então, Vencedores por Cristo nada mais é do que isso. Jovens que evangelizavam durante as férias. Só que para evangelizar, eles faziam primeiro uma avaliação da sua vida, do seu testemunho, se você realmente era convertido. Você podia não ter informações de como apresentar a Bíblia ou evangelizar, porque lá eles iriam ensinar você. Mas a sua vida com Deus, ela precisava ser uma realidade. Então, eu entrei nesse teste, e iam, assim, 30 jovens, e eles selecionavam 10, 15 no máximo, né? E eu fui um dos selecionados. Isso começou a me dar o conhecimento de pessoas que gostavam da música popular brasileira, cantavam também um pouquinho do rock da época, ok? Por quê? Porque os hippies da época começaram a se converter e fazer músicas que eram rock, mas rock cristão. Alguns, vamos dizer, baladas cristãs, bem a cultura americana, ok? Mas como eles vinham dar testemunho aqui no Brasil, esses hippies convertidos, nós tínhamos as músicas deles. Então, Ralph Carmichael, né? Kurt Kaiser, tem diversos outros, André Crouch e discípulos, tem músicas até hoje que você canta e os corais de igreja cantam, que eles botaram arranjos
Não para molecada cantar, mas para coral cantar agora, né? Ao meu redor, o Salvador batendo está. Várias dessas, vamos dizer, nós cantamos e eram novidades para nós na época.